Olá, espero que você esteja bem, que vocês todos estejam bem. Gravando o estudo aqui, nova série, nós iniciaremos hoje então uma nova série de estudos, tá? Temática da espiritualidade, é uma temática excelente, tem muita gente estudando a respeito disso, muitos pastores e líderes, muitas igrejas, buscando entender melhor essa temática, até porque a espiritualidade faz parte diretamente da vida cristã, né? Vocês estão ouvindo uns carros passando aqui, né? Acho que não atrapalha não, gravação boa. O áudio aqui está muito bom, pelo menos o retorno que eu estou tendo. Então hoje a gente vai iniciar a série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Aula 1 hoje. Espiritualidade emocionalmente saudável. Eu disse para você ter um caderno, uma agenda, anotar, não é? Marcar as coisas que a gente estiver estudando. Faça isso também no estudo do domingo, né? Do Apocalipse, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Para falar sobre a espiritualidade, eu gostaria de destacar aqui dois textos, né? Ficam aí como textos base. Então, vamos lá. 1 Coríntios, aqui ó, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, e João 4, 21 ao 24, tá certo? Vamos ler então os textos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E João 4, 21 a 24, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Gosto muito desse texto. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana à beira do poço, e esse encontro transformou a vida daquela mulher naquela ocasião. Bom, textos base, tá? Para a gente poder estudar bastante. Bom, eu coloquei os textos assim, sem ir passando os slides um por um, porque o intuito é a gente poder conversar a respeito dessas coisas. Então, vamos lá. Atualmente, é claro que existe uma grande confusão sobre vida espiritual, não é mesmo? Vamos lá. Existem as igrejas estilo de culto solene e tradicional, que são vistas como igrejas frias. No caso, a nossa igreja é uma igreja, sim, tradicional, vista como fria. E tem as igrejas com estilo de culto mais liberal e barulhento, que são chamadas de igrejas quentes e espirituais. Então, a espiritualidade tem sido medida, né, tem sido mensurada a partir do volume da igreja, a partir do volume do som, a partir do tanto que o pastor grita, se altera, a partir da performance. E isso tem definido se uma igreja é fria ou quente, se ela é espiritual ou não. E nós veremos aí biblicamente que isso é uma tremenda uma bobagem, né? Um equívoco absurdo. Mas nós cometemos, né, esses equívocos. Pensa comigo. Quando a gente fala assim, nossa, aquele pastor é espiritual, aí você olha e a oração ela é cheia de impostação de voz,
com determinadas ênfases e até gritos, como se Deus fosse surdo, o diabo fosse surdo ou os crentes fossem surdos, né, ali. Então, é totalmente desnecessário e não é a performance que o Senhor está buscando. A gente vai ver aí ao longo do estudo na Bíblia que não é a performance, não é a performance, tá? Então, uma igreja é quente ou fria não pelo barulho, pelo volume, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos aí cultos recheados de gritos de aleluias, essas são igrejas espirituais. Igrejas sem aleluias são igrejas frias e carnais. Crente que chora fácil é crente espiritual, crente que não chora é crente frio e carnal. Parece que o nosso povo está confundindo espiritualidade com emocionalidade. Essa palavra não existe. Emocionalidade é um neologismo, palavrinha criada. Questões emocionais, né? Então, se chora, se grita aleluia, é espiritual, é quente. Se não chora, se não grita aleluia, é frio e carnal. Isso é uma bobagem, isso não é bíblico. Isso é totalmente humano. Não é Deus que disse isso, não foi ninguém na palavra de Deus que disse isso. É humano, é uma percepção. A gente trabalha no campo das percepções em muitas áreas, na área de marketing, de vendas. Trabalha-se muito a percepção dos clientes. Os clientes percebem determinadas coisas, tem as percepções. E em função das percepções existem as ações para venda, para divulgação. Da mesma forma na igreja, existem as percepções. Então, por exemplo, se a minha e a sua percepção, a minha percepção é de que alguém que na hora da oração grita aleluia é espiritual, então eu vou entender que aquela pessoa é espiritual, mesmo que ela seja a maior das pecadoras e está gritando aleluia por uma questão de performance. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas quando nós olhamos rótulos e performances, nós corremos esse risco de definir pessoas, não é, pela sua forma de agir e de ser na igreja. E aí, com isso, muitos crentes estão vagando de igreja para igreja, buscando experiências novas, e aí eles vão, de maneira até inconsciente, entrando por caminhos perigosos na vida cristã. Bom, perguntas que não querem calar aqui no final do nosso slide, ó. O que é a verdadeira espiritualidade? De onde vem a nossa espiritualidade? Como ela se desenvolve? Como se manifesta? E como podemos exercer a nossa espiritualidade? Essa série de estudos vai buscar respostas em relação a essas questões. Hoje a gente vai iniciar com algumas coisas muito importantes, espiritualidade desde o Antigo e Novo Testamento, fundamento da espiritualidade, problema da falsa espiritualidade, cuidado com isso, né? E interessante que o livro que nós adotaremos aqui, de Peter Scazzero, é um livro fantástico. Depois desse, ele lançou um sobre... É um livro que se chama, eu já pus no grupo da igreja, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Depois ele lança um... Ou foi antes? Bom, ele tem dois. O outro é Igreja Emocionalmente Saudável. Primeiro nós veremos então a espiritualidade, depois veremos a igreja emocionalmente saudável. Muitas igrejas têm adoecido pessoas. Eu tenho um pastor amigo da Igreja Batista, interior de São Paulo, que também estudou psicologia, além da teologia, e fez mestrado na área da psicologia no Mackenzie, uma universidade presbiteriana do Mackenzie. E a tese dele foi a igreja como uma produtora de neuroses. A igreja como uma produtora de neuroses. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Cuidado com o que a igreja tem produzido, né? Na vida das pessoas. Opa! Bom, primeiro a gente vai passar aqui por a estrutura do ser humano no Antigo Testamento. Então, daqui para frente, ser humano, eu vou atribuir SH, ser humano. Antigo Testamento AT, Novo Testamento NT, né? Então, olha só, o ser humano foi formado a partir da ação divina, né? Deus age para formar o ser humano. Ele é formado de basar, que é carne, que nós estamos no hebraico, tá? Do Antigo Testamento. Ele foi então formado basar, carne, foi animado pelo ruar, que é espírito, ruar, que é o sopro, fôlego da vida, e ele se torna então alma vivente, nefesh, tá? Então,
é formado de Bassar, carne. Eu falei que hoje o estudo era bom para você anotar, né? O Bassar, carne. Ele é animado pelo Ruach e ele se torna Nefesh. Então, carne, espírito, alma vivente. Tá bom? Deus forma o Ruach dentro do ser humano. Está lá em Zacarias 12:1. E vai o preservar conforme Jó 10:12. Tá? Quando o ser humano morre, o Ruach volta a Deus e o Bassar volta ao pó. Eclesiastes 12:7. Então, o Ruach, que é o fôlego da vida, o sopro de vida, o espírito, volta a Deus. E Bassar, que é a carne, volta ao pó. O Ruach do ser humano é sua parte imortal, que tem afinidade com o Ruach de Deus, o espírito do ser humano. O Ruach, espírito, é geralmente considerado o elemento mais importante do ser humano. É de Deus que o ser humano recebe esse espírito, tá? Temos lá Isaías 61, que vai dizer que é o Espírito do Senhor que inspira e controla os profetas. É o Espírito do Senhor que habilitou o profeta Isaías para falar ao povo de Israel no cativeiro. Então, nós já estamos vendo que existe uma ligação direta entre o Espírito do ser humano e o Espírito de Deus. Tá certo? Ótimo. Aí, nós vamos para a estrutura do ser humano no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Beleza. Então, no Novo Testamento, a gente tem 3 palavras aí interessantes. Lá no Antigo Testamento, a gente teve Bassar, Ruach e Nefesh. Carne, espírito, ou fôlego da vida, e alma vivente. No Novo Testamento, a gente vai ter 3 palavras que se relacionam, que é psique, alma, a gente vai encontrar lá em Atos 20:10. Nous, que é mente, intelecto, e pneuma, que é espírito, tanto do ser humano quanto de Deus. Então, quando a gente vai falar sobre o estudo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito, a gente fala de pneumatologia, porque pneuma é espírito. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito, tá bom? Esse Espírito, pelo processo normal da geração e da reprodução da espécie humana, é criado por Deus dentro do ser humano, Zacarias 12:1. Eu estou enfatizando aqui, vocês já perceberam, que é Deus quem cria e quem coloca o Espírito dentro do ser humano. O espírito do ser humano, uma vez criado por Deus, não se extingue com a morte e não morre nunca mais. Aí tem vários textos, Eclesiastes 12:7, primeiro livro dos Reis 17:22 e Atos 20. Aqui é o primeiro livro dos Reis, certo? Bom, sobre o relacionamento do Espírito Santo com o nosso espírito, né, o espírito do ser humano, Paulo vai empregar uma expressão que é to pneuma, referindo-se ao nosso espírito, está lá em Romanos 8:16. Fica claro que o relacionamento fundamental do ser humano com Deus dá-se entre o Espírito Santo e o nosso espírito, que é o Ruach, que é o fôlego da vida, que quem colocou dentro do ser humano foi o próprio Deus. Então olha que interessante. É claro que o relacionamento de Deus com o ser humano se dá entre o Espírito de Deus e o Espírito do ser humano. E o Espírito do ser humano, que é o Ruach, que é o fôlego da vida, foi colocado dentro do ser humano pelo próprio Deus. Ou seja, nós já estamos tendo aqui um indicativo de que a espiritualidade tem a ver diretamente com Deus, pois foi Ele que colocou em nós o Ruach. Tá certo? Então, a ideia da performance fica totalmente fora de cogitação do ponto de vista bíblico, teológico. Uma vez que meu espírito se relaciona com o espírito de Deus, é espírito com espírito. Só que quem colocou em mim esse espírito foi o próprio Deus, ou seja, a espiritualidade que vai se evidenciar em atitudes externas minhas, ela nasce a partir do meu interior. Interior dado pelo próprio Deus, né? Então, o mérito humano não existe nessa questão da espiritualidade. O que existe é um Deus que coloca em nós um espírito que se relaciona com o espírito dele. Aí nós vamos para o fundamento da espiritualidade, né? Onde começa a nossa espiritualidade? Como está fundamentado este processo? Bom, fundamento da espiritualidade. Bom, vamos lá. Vamos entender esse negócio. Com o pecado, a vida espiritual do ser humano morreu. É a morte espiritual, né, que acontece. O relacionamento com Deus foi cortado, o ser humano perdeu sua vida espiritual e sua espiritualidade, pois ficou separado de Deus. Esta é a morte espiritual.
Isso aí nós já sabemos. Depois vem a doutrina da reconciliação para reconciliar o ser humano com Deus. O ser humano perde seu contato com Deus, porque o seu canal de comunicação foi cortado através do quê? Do pecado. Só que Deus prepara um plano para recuperar essa espiritualidade perdida. Né? E o recurso que Deus usa foi o quê? Enviar Jesus Cristo, seu Filho único, né? Para morrer e ressuscitar por nós e reconectar, né? Religar dar um reinício, né? Reiniciar este relacionamento que foi rompido com o pecado. O Espírito Santo na nossa mente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é bíblico. Isso quer dizer o quê? Que ele nos faz tomar consciência de que somos pecadores e, como tais, temos uma dívida a ser paga. Né? Porque assim exige a justiça de Deus. E se não pagamos, haverá um juízo. No entanto, ao mesmo tempo, o Espírito também nos mostra que o próprio Deus se ofereceu para pagar o preço, dando seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que fiquemos livres do juízo de Deus. Então, precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Temos uma dívida a ser paga, tínhamos, e Deus enviou Jesus Cristo para que pagasse essa dívida em nosso lugar. Muito bem, então a morte espiritual, por causa do rompimento do relacionamento do nosso espírito interior, o ar, com o Espírito de Deus, através do pecado. Jesus Cristo vem para retomar esse relacionamento, tá certo? Para retomar este relacionamento. Opa. Bom, Romanos 8,16. O que é que nós temos em Romanos 8,16? Nós temos o apóstolo Paulo nos dando uma chave para o entendimento aí desse assunto todo, né? Porque ele diz que o Espírito de Deus vai testificar com o nosso espírito que nós somos de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um relacionamento muito aí, uma linha tênue, né, estreito, entre o Espírito de Deus e o Espírito que está dentro de nós, que foi colocado em nós por Deus, tá certo? E é desse relacionamento que nasce a nossa verdadeira vida espiritual. Então, olha só que bacana, a vida espiritual nasce do relacionamento do Espírito de Deus com o Espírito que habita em nós, com o nosso ruar, que foi colocado dentro do ser humano pelo próprio Deus. Então, tudo vem de Deus, é igual ao princípio da revelação. O ser humano só conhece a Deus porque Deus quis ser conhecido. Ele decidiu se revelar, senão a gente não o conheceria. Bom, a partir daqui, então, vai nascer uma verdadeira espiritualidade. E é por isso que Jesus disse àquela mulher lá no poço, a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem uma outra tradução que eu prefiro, que diz assim, que adorarão, em vez de em espírito e em verdade, com espírito verdadeiro. Interessante é que esse espírito verdadeiro é o ruá colocado por Deus dentro do ser humano. Então, o Pai procura esses adoradores que adorarão com o espírito verdadeiro, ou em espírito e em verdade. Com isso, a partir disso, a gente não precisa mais de altar, a gente não precisa de intermediário, a gente não precisa do sacerdote mais, a gente não precisa de nenhum movimento litúrgico. Tudo vem do interior, onde há um constante encontro do Espírito de Deus com o nosso espírito. Então, tudo que é exterior e ritualístico não tem necessidade de ser do ponto de vista da espiritualidade, do relacionamento do Espírito dentro do ser humano, o ar colocado por Deus com o Espírito de Deus. Desse encontro é que vem o verdadeiro louvor, é que vem a verdadeira adoração. É esse estado interior que gera a nossa expressão corporal diante de Deus. Então, é o estado interior do relacionamento do Espírito de Deus com o meu espírito que gera a minha expressão exterior. Tá? Então, não tem como eu rotular igrejas ou pessoas como espirituais ou carnais a partir do rótulo externo, a partir da casca, a partir da embalagem. Porque o que diz que a pessoa é espiritual é o seu relacionamento interior, do seu espírito, o ar interior, com o Espírito de Deus. Quem pode dizer se eu sou espiritual é Deus. Quem pode dizer se você é espiritual é Deus. Não é? E aí, externamente, cada um vai expressar conforme as suas características particulares, as suas características enquanto pessoa. Cada pessoa tem uma identidade, uma característica.
Cada igreja tem uma identidade, uma característica, cada denominação. Então isso não pode ser sinônimo de espiritual ou carnal, porque tem a ver com características, identidades, forma de ser. Então, uma pessoa, por exemplo, que é extremamente tímida, até para orar em voz alta, ela treme de timidez, de vergonha, não significa que ela não é espiritual. A espiritualidade é o relacionamento interior do espírito dela com o espírito de Deus. O exterior tem a ver com características particulares. Ela tem vergonha, morre de timidez. Então, isso não significa que ela seja carnal porque ela não ora em voz alta. Por exemplo, um exemplo muito simples aqui, tá? Vamos tomar cuidado com isso. E aí nós temos um problema que é o da falsa espiritualidade. O problema da falsa espiritualidade. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, a gente tem presenciado, especialmente no Brasil, na América Latina de maneira geral, até destoando da Europa. A Europa tem diminuído o número de evangélicos. E na América Latina, no Brasil, tem crescido. Só que ao mesmo tempo também tem uma diversificação muito grande de grupos, de estilos de culto, até de seitas surgindo no meio evangélico. Agora, o estudo sério da palavra de Deus, das escrituras, muitas vezes, não em todas elas, é claro, mas muitas vezes tem se deixado de lado. E tudo vai sendo feito com base numa coisa muito perigosa, que é a experiência humana, tá? As pessoas começam a fazer o que as outras estão fazendo sem questionar e sem fazer qualquer tipo de avaliação. Né? Sem fazer qualquer tipo de avaliação. O texto bíblico que diz para a gente examinar e ver se de fato é palavra de Deus, a gente acaba se esquecendo dele, né? O que ocorre hoje também, uma grande parte das igrejas evangélicas, é um culto que apela muito para a emoção, né? São cânticos, movimentos, instrumentos, palmas, tudo apelando para o sentimentalismo. Eu não estou dizendo que eu sou contra o louvor, as palmas, os movimentos. O que eu estou dizendo é que parece, só que nem sempre é espiritualidade isso. Tem muita emoção, prazer, só que prazer apenas carnal e não espiritual não funciona. Então, assim, eu não sou contra louvor, palmas e movimentos, não é isso. Eu sou contra rotular isso como espiritual necessariamente. Pode não ser, pode ser estritamente emocional. Né? A questão emocional está muito, muito ligada à música. Então, por exemplo, eu conheço alguns pastores que, quando vão pregar, fica alguém ao teclado tocando acordes em tons menores e acordes dissonantes, com dissonância de notas. O tempo todo da pregação, fica aquele fundinho do teclado, acordes menores que trazem um tom mais de tristeza, né? E nós sabemos que a musicoterapia está aí para explicar, inclusive mulheres grávidas, dependendo do tipo de música que elas escutam durante a gravidez, a sua criança vai ser mais agitada ou mais calma. Então, é muito perigoso você apelar, esse apelo, né, apelativo, ir para o lado emocional, tá? Coloquei aqui que podem existir duas situações perigosas, que podem ser enganosas, tá? Uma delas, que é marcada por pessoas que ainda nem se converteram. Olha só como é sério isso. A maneira como o evangelho está sendo pregado e vivido hoje dá margem a essa afirmação, né? Há muitas igrejas trabalhando na base de milagres somente. Fazem reuniões de curas, expulsão de demônios, mas não evidenciam a pregação do evangelho e o poder de Deus para a salvação. Assim, as pessoas ligam-se às igrejas ou simplesmente juntam-se às multidões e entram nos cultos, mas nunca tiveram uma experiência real de conversão. São pessoas que aprendem a fazer tudo conforme o modelo, mas não são nova criatura, como Gálatas 6,15. Tem que ser nova criatura. Isso é muito perigoso. Pessoas que vão na onda das multidões, na onda das igrejas, dos milagres, das prosperidades, mas não tiveram uma real experiência de conversão ao senhorio de Cristo. Isso é muito perigoso, tá bom? E acontece bastante, infelizmente. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui
é que tem a ver com as duas naturezas, né? Antes de se converter, o ser humano tem uma natureza pecaminosa, nós sabemos disso. E a sua natureza espiritual ficou amortecida ou adormecida, né? Porque ele está desligado da fonte que dá vida, que é Deus, né? Convertido, o ser humano passa, então, a trazer à tona, né? Ressurge sua natureza espiritual. E ele agora tem uma vida espiritual porque é uma nova criatura, tá certo? Uma nova criatura. Só que a natureza carnal não é eliminada. Os cristãos precisam alimentar a vida espiritual para que esta os domine, e não a natureza carnal, tá certo? A gente precisa alimentar a natureza espiritual o tempo todo, sabemos disso. O que ocorre é que o diabo, sabedor dessas coisas, incentiva o crente a viver uma vida espiritual de derrotas, dando mais força para ele, para a natureza carnal. Isso se manifesta até mesmo em atividades chamadas espirituais, mas que na verdade não levam a nada. A natureza espiritual está no verdadeiro crente, aquele que se converteu, teve uma experiência com Jesus. Ele é nova criatura, mas ele precisa exercitar essa natureza para fazê-lo o quê? Crescer, para que a sua espiritualidade se manifeste em sua vida toda, tá? Então são duas questões que nós precisamos atentar. Aqueles que nem se converteram ainda só vão nos movimentos dos milagres buscando resultados, mas não tiveram experiência com Deus, e aqueles que não entenderam as duas naturezas, que quando a gente se converte, ressurge a natureza espiritual, no entanto a natureza carnal está aí militando, né? Carne e espírito militam dia e noite um contra o outro, como a própria Bíblia nos ensina, tá certo? Vamos para a conclusão hoje, porque hoje é só um apanhado geral sobre a questão da espiritualidade. Na próxima semana que a gente vai entrar propriamente no livro adotado para a série de mensagens, tá? Bom, eu quero me lembrar aqui lá do primeiro livro dos Reis, 18, 22 a 46, Elias e os profetas de Baal. Olha só que interessante. Isso vai ilustrar o que a gente vem falando aí nesse estudo inicial, nessa aula 1. Os profetas de Baal tinham liturgia, prática de culto, que era baseada na emoção, eles pulavam, eles gritavam, feriam-se com facas, está lá em 1 Reis 18, 27 e 28, mas não acontecia nada. Era só performance, era só teatro, era só para a plateia, né? Tinha todo esse movimento. E aí chegou a vez de Elias, o que ele fez? Lá em 18:30, né? Primeiro livro dos Reis, 18, verso 30. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, primeira coisa. Falou com Deus e Deus o ouviu. Ele não precisou de liturgia, nem de gritos, nem emocionalismos. Deus o atendeu poderosamente, né? A verdadeira espiritualidade não precisa ser forçada. Ela existirá dentro de cada crente, porque o Espírito Ruá de Deus está dentro de mim e de você. Então, existe um relacionamento entre o Espírito que habita em nós, Espírito Santo que habita em nós, e o nosso Espírito Ruá, fôlego da vida dado por Deus ao ser humano, à humanidade. Tá certo? A partir da próxima semana, na aula 2, nós então entraremos no livro de Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e já adianto aqui que esse livro é fantástico, de experiência de vida desse homem de Deus, pregador da palavra, e da sua família, né? Ele expõe a sua família nesse livro, e a gente vai ver como é perigoso esse negócio de espiritualidade. Se a espiritualidade for doentia, não for saudável, do ponto de vista emocional, as pessoas adoecem. As igrejas adoecem as pessoas. Então, essa série é muito importante para a vida da nossa igreja também. Nós precisamos praticar uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. E na semana que vem, nós entramos nesse livro do Peter Scazzero. Tem muitas histórias que ele conta de casos reais acontecidos com ele, sua família, sua esposa, sua família, que são assim impactantes, chocantes. Eu vou trazer algumas histórias dessa do livro. Durante o estudo eu vou até ler aqui o pedaço para que ilustre o que a gente estiver falando, tá certo? Eu espero que
tenha sido proveitoso, que tenha sido abençoador e que essa série realmente mexa com as nossas bases, mexa com o nosso interior, a nossa fé seja fortalecida com esse estudo e que seja abençoador. Deus abençoe você, a sua família. Hoje é quinta-feira, que o final de semana seja abençoado e até o nosso próximo vídeo, seja numa devocional, no estudo bíblico ou nos cultos. Aliás, os cultos estão presenciais e online. Domingo, 19 horas. Espero você lá na igreja. Todas as medidas de segurança estão sendo seguidas. Tá bom? Não esqueça a máscara. O álcool está na entrada, distanciamento pelos diáconos e diaconisas tem sido feito de maneira brilhante. Deus te abençoe e até o próximo estudo.